Olá, pessoal do primeiro ano. Estamos aqui para iniciarmos mais um encontro, né? Mais uma aula para dar sequência ao conteúdo que a gente já vem trabalhando, né? No vídeo anterior. Na nossa videoaula, a gente terminou falando da passagem da alta para a baixa Idade Média, correto? Então, a gente vai compartilhar então agora uma tela para a gente já dar sequência naquele assunto que a gente estava trabalhando, não é? Que era exatamente o ressurgimento do comércio. Então vamos lá, vamos ver isso aqui. Beleza. O termo renascimento para o comércio, ele é um termo impreciso. Por que nós dizemos que é um termo impreciso? Ele é um termo impreciso por quê? Porque o comércio, ele não deixou de existir, né? Renascimento lembra algo que morreu e está revivendo. Então, o comércio, ele nunca deixou de existir. Apesar de que o escambo, a troca foi o que mais marcou o período inicial chamado de Alta Idade Média, não podemos dizer que não houveram atividades comerciais. Tímidas, mas ocorreram, né? Em muito menor escala do que na época das grandes cidades, né? Da Roma Antiga, mas o comércio continuou acontecendo. A moeda perdeu totalmente o valor? Não. Em algumas partes do mundo, em algumas transações, o ouro, a prata sempre vai ter valor. O fato é que, em situações especiais, né, pedem também medidas especiais. Então, naquela ausência, né, naquela necessidade de produção, sobretudo de gêneros alimentícios, é claro que as pessoas valorizavam muito mais a troca de um gênero alimentício por outro, a troca da mão de obra pelo alimento, como aconteceu muito na questão do servo, né, do que propriamente a moeda. Então, ela teve um uso bem mais restrito, mas nós não podemos dizer que ela deixou de existir. Assim como o comércio, por isso eu digo para vocês que o termo, aqui ó, termo impreciso, tá vendo? Bom, o século XI e as atividades comerciais nos burgos em função do esgotamento dos fios. O que está acontecendo no século XI? Nós já estudamos na aula passada que desde o século IX haviam cessado as invasões bárbaras. Com a chegada dos vikings, dos magiares, dos sarracenos, os últimos a chegarem ali pela Europa, né? O que nós tivemos? Nós tivemos, então, uma mudança, né, da estrutura feudal em si. Porque os feudos, eles já não passam mais a fazer aquilo, a desempenhar a função para o qual eles nasceram, né? Que é garantir a subsistência. Muitas bocas para se alimentar numa terra que não é que fosse improdutiva, mas com técnicas muito rudimentares de produção. Ainda que tenham descoberto novas formas de arado e tudo mais, né, a importância da rotação de culturas, deixar uma parte da terra em pousio, né, que seria descanso, plantar aqui o milho, plantava aqui, por exemplo, o trigo, plantava aqui outro elemento, e aí o que eles faziam? E deixavam a terra vazia, sem plantar nada. Essa rotação de cultura, futuramente, naquela terra que se plantou uma coisa, se plantava outra, na que se plantou uma, plantava outra, e aquela terra que estava vazia passava a produzir, e a primeira lá de trás ficava agora em pousio. E isso tudo, lógico, garantiu o aumento da produção de grãos, né, na Idade Média, mas ainda assim não foi suficiente para que se resolvessem todos os problemas da fome. A superlotação dos feudos ela continua a acontecer. Né? Então, com o fim das mortes causadas pelas guerras de invasão, o número de vidas aumenta, o número de pessoas morrendo diminui. Com isso, eu já expliquei para vocês na aula anterior que até mesmo as terras da igreja passaram a ser invadidas, lembrando que a igreja católica era também uma senhora feudal naquela época, porque era dona de muitas terras, correto? Bom, então, os burgos, as cidades, passam a receber um fluxo muito grande de pessoas vindo do campo, né? O que nós chamamos de êxodo rural, quando as pessoas saem da zona rural para a zona urbana. As cidades passam a ter mais importância e, consequentemente, a atividade comercial nessas áreas também passa a ser muito importante. O que acontece nos burgos? Uma intensa atividade comercial. Essa intensa atividade comercial, sobretudo com o fim das Cruzadas Santas, que a gente estudou também na aula anterior, o que vai acontecer?
sobretudo ali na região do Mediterrâneo, nas cidades, nos portos italianos, né? Veneza, Gênova, o que nós vamos ter? Nós vamos ter navios indo e voltando do Oriente, fazendo aquela famosa rota da seda, indo para o Oriente, para a Ásia, né? Voltando do Oriente com produtos, levando pessoas e trazendo pessoas, levando produto e trazendo produtos, as rotas comerciais com o fim das Cruzadas Santas, viagens religiosas, pessoas que iam visitar a Terra Santa de Jerusalém, a Terra Sagrada. Nesse ir e vir, né, o que nós vamos ter aí no século XIV? Nós vamos ter aí o acúmulo imenso de atividades portuárias. Muita atividade nos portos das principais cidades do mar Mediterrâneo, né, banhadas pelo Mediterrâneo, ali na região da Itália, sobretudo. Né, os comerciantes de Gênova encabeçaram muito essas viagens, e aí nós vamos ter um acúmulo muito grande de lixo. E se nós temos ali naquele porto onde descarrega e carrega o tempo todo as mercadorias, né, e alimentos e tudo mais, se nós vamos ter uma intensa atividade, vai gerar lixo. E aquele grande acúmulo de lixo, sem a menor preocupação, as cidades fediam, né, sobretudo na zona portuária, aquilo que não era consumido, que era jogado fora, aquele peixe que era pescado, que era trazido, que já chegava podre, era jogado por ali mesmo, né? Então, toda esse excesso do lixo acumulado nos portos proliferou o número de ratos, né? E junto com esse rato estava a pulga. E na pulga estava, né? A pulga era o hospedeiro da bactéria, que iria infectar um terço da população da Europa. Calcula-se algo em torno de 75 a 100 mil pessoas morrendo nesse momento por causa da peste negra. Né? Ela foi uma peste que consumiu, né, de cada 3 pessoas, uma veio a óbito. Então você imagina o que significou essa proliferação para as pessoas, e elas não tinham a menor noção do que estava acontecendo. O que nós tínhamos era isso aí. Ela é chamada, né, conhecida como peste bubônica. Por que bubônica? Porque ela forma bubões, sobretudo nas articulações, virilhas, né, embaixo das axilas. Elas geralmente formam um grande inchaço e elas estão sempre escorrendo um líquido que é extremamente contagioso, muito doloroso esse tumor que se forma ali. O contágio acontecia pelo toque, né, das pessoas que estavam infectadas, tocando em outras pessoas. A morte era certa porque não havia nenhuma forma de tratamento. Então as pessoas começaram a cair e se infectar, e algumas fugiram para o campo, fugindo das cidades, e levaram também para o campo, né, esse terrível mal que está acontecendo na Europa. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. Olha, outubro de 1347, vários navios mercantes italianos retornaram de viagens ao Mar Negro. Percebendo que um desastre mortal havia chegado a eles, as pessoas rapidamente expulsaram os italianos de suas cidades. Mas a doença permaneceu e logo a morte estava por toda parte. Pais abandonavam seus filhos doentes, advogados se recusavam a sair de casa e fazer testamentos para os moribundos, frades e freiras foram deixados para trás para tomar conta dos doentes, e monastérios e conventos logo estavam desertos, pois eles também foram afetados. Corpos foram deixados em casas abandonadas e não havia ninguém para lhes dar um funeral cristão. É muito importante lembrar, né, a importância da Igreja Católica nesse momento, que foi um refúgio para muitas das pessoas que não tinham mais ninguém. Então, muitas pessoas abandonadas pelos próprios familiares, que também estavam em pânico, não era uma questão de gostar ou não gostar da pessoa que estava ficando para trás, era uma questão de salvar a vida dos que ele estava levando. Então, às vezes, deixava um filho para trás, que já estava infectado, para tentar salvar os outros. Muitas vezes estava levando também pessoas infectadas com ele para onde ia. Como eu falei para vocês, da questão da fuga para as zonas rurais e levando também, né, a bactéria junto com eles. A igreja teve um papel fundamental no tratamento, no acolhimento dessas pessoas, por isso muitos religiosos também se contaminaram. Essa doença, gente, essa peste negra, ela chega carregada com uma
o navio, mais do que mercadorias e doença, trazia também histórias de lugares distantes e as pessoas daquela época, desinformação. Se hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós estamos aí bombardeados de informações falsas, né? As chamadas notícias falsas, ou fake news, como se popularizou dizer aí, né? O brasileiro adora usar expressões em inglês, notícias falsas. Essas notícias, elas estão aí com toda a capacidade que nós temos de verificar. Chega uma mensagenzinha no seu aparelhinho celular e você, né, você que tem um filtrozinho, vai lá, abre um site aí, pesquisa aí no site seguro, e logo, logo você vai ver que aquilo é uma bobagem, que é uma grande mentira que inventaram, e você não vai passar para frente. Tem gente que não, tem gente que é difusor, né? Entra aqui e sai aqui na mesma hora. Então, entra alguém envia pelo WhatsApp, ele já passa para frente e dissemina notícias falsas. Nessa época também não foi diferente, né? Muito mais que agora, não havia como se verificar a fidedignidade das fontes, né? Então, o que acontecia era exatamente isso, divulgava-se muita desinformação. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês dois exemplos, né, diferentes de século XIV para século XX e XXI, para a gente ver como que as duas, né, as duas doenças, elas vieram carregadas de desinformação e preconceito. Vou dar um exemplo da peste negra, que é uma bactéria, e da AIDS, que é um vírus. Então, olha só, o HIV, né? A AIDS é o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, que ataca o nosso sistema imunológico, nos tornando susceptíveis a outras infecções. E aqui a peste negra, né? Uma bactéria que estava lá alojada na pulga, que é a pulga que estava no rato, não é? Que, como eu disse para você, buscava, né, ali o seu alimento em meio ao lixo. Essas imagens aqui eram como as pessoas imaginavam a peste. Você está vendo que tem toda uma coisa mística em torno da peste? Olha, parecem caveiras que zombam, que dançam como se alegres estivessem com a morte, ou talvez representem a própria morte, não é? Então é uma figura que os homens daquela época, como eles imaginavam, que haviam forças demoníacas, que haviam maldições em torno da doença. Essa desinformação foi uma das grandes responsáveis porque para que se fosse dizimando, né, a pandemia fosse dizimando a população europeia, porque as pessoas, às vezes, elas se protegiam de que forma? Buscando a proteção dentro dos aspectos mais. Algumas pessoas mais religiosas, né, se cercavam de orações e velas, outras pessoas de culturas diferentes usavam todo tipo de crença para se livrar desse mal que para eles não era um mal físico, mas sim um mal espiritual. Então, era isso que acontecia. Por que eu fiz questão de colocar aqui a questão da AIDS? A AIDS, quando ela chegou, sobretudo no Brasil, né, no mundo todo, mas a AIDS, quando ela chegou no Brasil por volta de 1982, qual era a ideia que se tinha da AIDS? Acreditava-se naquela época, eu já li vários documentários sobre isso, no Brasil tem muito registro, né, tem muito registro disso, e eu me lembro que nos anos 80, quando 85, 86, eu estava servindo no Exército, em Brasília, essa doença era relativamente nova, né, porque ela começou a ser conhecida no Brasil a partir de 1982, mas os próprios médicos não sabiam como tratar essa doença, só sabiam que alguma anomalia acontecia e rapidamente a pessoa começava a perder peso e tudo mais. E aonde essa doença acontecia? Como ela é uma doença sexualmente transmissível, aonde ela mais acontecia, né? Nos meios aonde havia menos prevenção, menos cuidado, os chamados grupos de risco. Aí então as prostitutas, né, foram as que mais apareciam infectadas. Logo, logo surgiu os boatos e crenças de que os homossexuais também transmitiam mais do que os heterossexuais, né? E isso não tinha nada a ver porque era uma doença que ela era
contraída através das relações sexuais, através de uma transfusão, através de contato com o sangue infectado, né? Ela não era transmitida através do espirro, não era transmitida através do beijo, a não ser que houvesse sangramento na boca, né? Perfurações por onde o vírus pudesse penetrar, mas as pessoas começaram a acreditar naquilo que elas podiam se agarrar. Né? Nós temos uma característica, nós seres humanos temos uma característica incrível, que é buscar respostas para tudo, e quando a gente não encontra, a gente inventa. Né? Quando a gente é criança, a gente olha para as nuvens e vê formas e acredita que está vendo um elefantinho, que está vendo um pato, não é? Porque são só, né, formações ali de acúmulos de água e tudo mais, vapor de água, e o que a gente vê? A gente vê formas, a gente cria. Você está no escuro, a criança no escuro, o que ela vê no escuro? Um cabide com um terno vira um homem imenso, porque a escuridão não tem explicação, o cérebro arruma logo uma explicação para aquilo que ele não compreende. E essa doença, da mesma forma, quando ela chegou, os homens tentaram criar, logicamente, a explicação que ainda não era a mais plausível, mas muita gente divulgou. Como ela era uma doença que ela era sexualmente transmissível e ela acontecia muito nos meios que tinham pouca prevenção, rapidamente disseminou-se no Brasil a teoria de que ela era uma doença mandada por Deus para punir os homens e mulheres promíscuas, né? Então, a promiscuidade estava associada não ao fato das pessoas não se prevenirem. Talvez a promiscuidade tivesse sim a desencadeasse, né, a lógica do contágio, mas era o fato das pessoas não estarem se prevenindo, não usarem nenhum tipo de proteção, e isso levava ao contágio. Mas para muita gente não, as pessoas se contaminavam porque eram pecaminosas. Então era Deus punindo aqueles homens. Durante muito tempo, a AIDS era uma doença dos pecadores, né? Quantas famílias se desestruturaram porque o marido ou a mulher adquiriu essa doença, né? Foi contaminado, e até que a medicina descobriu que isso podia acontecer até mesmo num salão de beleza, onde uma pessoa, a mulher estivesse fazendo a unha ali, por exemplo, um alicatezinho contaminado que ia atender um paciente, uma cliente poderia passar para outra. Já pensou quantas pessoas sofreram com esse preconceito? E olha aí, esse é um cartaz mais recente, olha. O maior adversário no tratamento do HIV, da AIDS, ainda, olha o termo, ainda, quer dizer que vem há muito tempo, é o preconceito. E a Idade Média? Teve preconceito com a peste negra? Gente, como foi uma doença que chegou pelos navios, nos portos, sobretudo das cidades comerciais, o que você acha que surgiu? Que tipo de boato que você acha que surgiu ali? Deus está punindo a avareza dos homens. Deus está punindo os homens que querem lucrar, porque para muita gente o lucro era uma forma de pecado. O homem que compra um produto por X e vende por 3X, ele é ganancioso, né? Ele está incidido aí em um dos pecados capitais, da avareza. Então, muitos comerciantes, né, coitados, quantos deles ali tiravam o sustento das suas famílias, né? Quantos empregados trabalhavam para aqueles comerciantes, quantas pessoas se beneficiavam da atividade comercial dele, mas nesse momento ele foi visto como o avarento, o pecaminoso, aquele que vai contra as leis de Deus, né? As pessoas pegavam citações da Bíblia e separavam, como alguém que edita uma notícia, iam lá e, né, pegava esse pedacinho aqui, olha, é mais fácil o camelo passar com o buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, bastava uma frase assim para as pessoas citarem que era uma punição aos ricos, era uma punição aos comerciantes. Então, uma doença que chegou carregada de preconceito, né? Do mesmo jeito que ela chegou, ela desapareceu. Não se encontrou a cura. A principal cura para a peste negra, o que foi? O abandono da atividade comercial. Como ela acontecia nas cidades, sobretudo nas cidades que tinham mais atividade, essas atividades acabaram. Quando as pessoas passaram a migrar para os campos, a atividade portuária praticamente cessou. Com isso, o acúmulo de lixo também diminuiu, com isso o número de ratos, com isso diminui também o número de pulgas e, consequentemente, né, sendo a pulga o hospedeiro da bactéria,
aos poucos, o contágio. Está vendo que houve um distanciamento social aí, né? Mesmo sem as pessoas saberem, o que aconteceu foi que as pessoas pararam de ter contato com tanto lixo, com tanta pulga, com a bactéria, e pararam de se contaminar, e a doença, ao longo dos séculos, dos anos, né, ela foi desaparecendo. Muitos foram os religiosos que se contaminaram e morreram ao tentar salvar os ou cuidar dos doentes, como eu falei para vocês. A Igreja Católica, né, o Papa, ele foi, de uma certa forma, cercado por fogueiras, se acendiam muitas fogueiras em volta das igrejas, do próprio Vaticano, da Santa Sé, né? Vários lugares ali foram cercados de fogueiras, porque acreditava-se que era, né, uma doença que vinha por punição das trevas ou coisas assim. Então, muita gente, por mesmo sem saber, acabou se protegendo contra o rato, né? O fogo, as fogueiras afastavam esses animais que traziam com eles a doença, né? Na pulga. Então, de uma certa forma, até mesmo esse acaso das fogueiras, de iluminar os lugares, isso também diminuiu, né? Ajudou a combater a proliferação dessa doença, né? Nesse contexto, nós estamos, então, aí terminando, né, século XV, 14, 15, nós estamos terminando aquilo que nós chamamos de Baixa Idade Média. E